Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Graça e paz, meus irmãos, boa noite. A reflexão de hoje ficará no livro de Mateus 7, do verso 24 ao verso 27, que diz assim: Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia.
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Como suportar diante de tantas dificuldades, de tantas tempestades, de ventos fortes, de correntezas, né, nesses momentos tão difíceis que estamos passando, a respeito de pandemia, a respeito dessa doença que tem levado pessoas a óbito, tem deixado pessoas doentes, tem deixado pessoas até desempregadas, com problemas financeiros. Como enfrentar todas essas dificuldades, não só essas, mas as dificuldades da nossa vida, de maneira que a gente saia firme, em pé, diante de tanta dificuldade. Como enfrentar essas coisas? Esse texto que nós lemos, meus irmãos, é o finalzinho do sermão mais importante do mundo, o sermão que foi pregado pela pessoa, né, de Jesus. Esse texto se encontra no Sermão do Monte, que a gente sabe, de Mateus, do capítulo 6 até o capítulo 7, né, é o sermão mais importante da história, o sermão contado por Jesus, o maior pregador da palavra que já existiu, acho que talvez seja o sermão mais importante da história da igreja. Foi esse sermão que Jesus falou. E no finalzinho dele, né, já lá no finalzinho do capítulo 7, que foi esse texto que nós lemos, ele vai contar essa parábola, né, de duas pessoas que construíram as suas casas, cada uma em um terreno diferente. Então, a primeira pessoa construiu a sua casa sobre a rocha, né? Com certeza, meus irmãos, essa pessoa teve que calcular, ela teve que trabalhar, ela teve que gastar muito mais, né? A nossa região aqui, nós temos os dois lados da coisa. A gente tem terrenos com muita areia, muito fofa, e também temos os terrenos com muita rocha, né? Que em alguns lugares é até impossível de construir, né? E aqui nessa passagem Jesus vai dizer que essa pessoa ela construiu a casa dela sobre a rocha. Então, com certeza ele deve ter tido muito mais trabalho para construir. A segunda pessoa ela construiu a casa sobre a rocha, ou sobre a areia, né? E a gente sabe, como a gente conhece, a areia ela é fofa, então ela é muito mais fácil de você, né, cavar um buraco, muito mais fácil de você remover a areia. Então, essa pessoa deve ter calculado bem pouco que aquela outra que calculou, né? A gente vai ver depois no decorrer da história. E ela talvez tenha gastado menos e tenha trabalhado menos, tenha feito menos esforço para executar essa obra. E isso fica evidente no decorrer da história que Jesus conta. Então, a história que Jesus conta, ela continua dizendo que essas duas pessoas elas foram acometidas de uma tempestade muito forte. E ele vai dizer que sopraram os ventos, rios transbordaram e deram contra essas duas casas, né? A que foi construída na rocha, permaneceu intacta depois de tudo isso, e a que foi construída na areia, ela rapidamente se desfez, foi destruída. Então, tudo aquilo que aquela pessoa construiu, o seu trabalho, o seu lar, tudo aquilo que ela tinha, possivelmente foi perdido ali naquela tempestade, foi destruído. Quando Jesus ele começa essa ilustração, ele destaca duas coisas que são indivisíveis na vida cristã. A primeira delas é que a gente deve ser ouvinte, né? Devemos ser ouvintes da palavra, e a segunda é praticantes. É muito curioso porque essa passagem ela nos lembra, né, de uma outra passagem lá em Tiago, onde ele diz que nós devemos não somente ouvintes também, mas também praticantes, né? Parece até que Tiago ele estava, né, alguns teólogos acreditam que Tiago, ao escrever essa carta, ele talvez ali naquele momento estaria lendo o Sermão do Monte a respeito, né, de ser ouvinte e praticante, né, ali no capítulo 1. E aí Tiago ele vai destacar que nós devemos ouvir antes de falar ou irar-se antes de trazer qualquer julgamento, antes de fazer qualquer coisa, porque essa justiça própria que o ser humano tem, ela não traz a justiça vinda de Deus, né? Não emana de Deus. Deus ele tem a sua justiça. E logo em seguida, ele orienta para que o homem ele se livre de toda a sua maldade, do seu ego, e se agarre à palavra de Deus, né? Se agarre a essa palavra de salvação. Então, basicamente ele está falando, sejam ouvintes, né? Não se apeguem aos seus pensamentos, ao seu egoísmo, ou ao seu próprio conhecimento, mas se agarrem à palavra de Deus. E aí ele usa
usa esse termo, né, de ser ouvinte e praticante, e depois ele vai falar, ele vai dar dois exemplos, né, Tiago, ele dá dois exemplos para mostrar como funciona mais ou menos isso. E o primeiro exemplo que ele dá é de um homem que só ouve. O que só ouve, ele é comparado talvez como um religioso, como uma pessoa que forja a sua vida em si próprio, no seu próprio conhecimento, como alguém que acabou de se olhar no espelho. Então ele fala, ele dá o exemplo de uma pessoa que chega no espelho, diante do espelho, olha a sua imagem e poucos segundos depois essa pessoa ela esquece simplesmente da aparência dela. Então ele está falando, a pessoa que só ouve é como se ela chegasse no espelho, visse aquilo, ou aquela pessoa que visse, né, lesse a sua Bíblia, lesse a palavra de Deus e poucos segundos depois ela esquecesse e vivesse da maneira como ela bem entendesse ou bem desejasse. Depois, ele vai dar o segundo exemplo da pessoa que pratica, ouve e pratica, né? Ela observa e persevera na lei, ela conhece e executa, né, tudo aquilo que é mandamento, que é decreto de Deus, aquilo que é a vontade de Deus. Ele vai dizer que essa pessoa ela é feliz, né? Ele vai trazer o conceito de felicidade para essa pessoa. Então, nessas duas passagens, a gente tem dois contrastes. Um que se edifica nas Escrituras, busca conhecer a Cristo, em agradá-lo e glorificá-lo. E o segundo é o outro, que se edifica em seu próprio conhecimento, sobre as suas próprias convicções e talvez tenha o seu Deus particular moldado por si próprio, né? E aí aqui eu separei 4 liçõezinhas que a gente aprende, que a gente pode usar na nossa vida para poder permanecer firmes em conhecer a Deus, permanecer firmes nessa rocha que é Cristo. A primeira delas é que devemos ser guiados pela palavra, né? Hoje em dia nós temos, né, tantas ideologias políticas, ideologia de gênero, ideologia partidária. A gente tem vários viés de pensamentos, né, e várias pessoas vão estudar isso e acabam escolhendo o lado delas e lutam com todas as forças que elas têm para defender aquela posição que ela tem. E muitas vezes ela toma decisões, muitas vezes ela é guiada por esses pensamentos, é guiada por muitas vezes por pessoas que não são pessoas tementes ao Senhor, tementes a Deus, e acabam se frustrando, né? A gente sabe que essas ideologias que o homem cria, elas são falhas, elas são ralas, né? São bem rasas e muitas vezes são contrárias. A maioria delas criadas fora de um contexto cristão verdadeiro, genuíno, elas são deturpadas, elas são ideias que vão contra a vontade de Deus, né? E a palavra, né? Quando nós somos guiados pela palavra, nas decisões, nos momentos de aflições e também nos momentos de alegria, nós somos convidados a entender como Deus deseja, como Deus quer que a gente se alegre, como que Deus quer que a gente entenda a justiça, a misericórdia, como nós devemos amar os nossos irmãos. É pela palavra, né, pelo esse manual que a gente consegue entender qual é a vontade de Deus, né? Antes nós éramos pecadores, vivíamos de acordo com a nossa vontade, mas aí Cristo vem, né, nos converte através do Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e aí a gente passa a enxergar através da palavra, ele traz conhecimento às nossas vidas a respeito da vontade de Deus. E nada melhor do que o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, para dizer o que é bom para o ser humano, né? Imagina só que você compra lá algum aparelho e esse aparelho está dizendo, olha, não faça isso porque vai estragar o aparelho, né? Ele vai tá trazendo o manual de como se limpa esse aparelho, enfim. Então, se a gente for contra, né, fizer o contrário daquilo que está falando no manual, a gente vai estragar o aparelho. A gente vai saber que aquilo é ruim, aquilo não vai fazer aquele aparelho ter uma vida mais útil, uma vida mais longa e útil para nós, né? E da mesma forma, a Bíblia vai ensinar como o ser humano ele vai ter a vida plena com Deus, ele vai ter aquilo que vai agradar a Deus, ele vai ter a lei de Deus que é perfeita, que é boa, que vai instruir o homem a viver de acordo com a vontade dele. E como a gente vê, o próprio Tiago, né, disse que aquele que ouve e pratica essas palavras, ele é uma pessoa feliz, é uma pessoa que vai ter a sua plenitude de vida. A segunda coisa, né, é que devemos ter a comunhão com Deus, com Jesus, né?
E aqui a gente pode parar e refletir um pouco sobre o que seria essa comunhão, né? A gente sabe que Deus, né, ele fala através da sua palavra, da Bíblia. Então a voz de Deus nós escutamos através da palavra, mas nós falamos com Ele através da oração. Então esse relacionamento, ele é importante para as nossas vidas, para que a gente a cada dia conheça mais a Deus. E de que forma, além da oração, nós podemos também conhecer a Deus? Justamente pelo princípio da palavra, né? Ele vai se revelar através da palavra, né? Talvez muitas pessoas hoje acreditem, né, que exista novas revelações. Deus falou comigo. Não estou duvidando dessas pessoas, embora a Bíblia ela seja bem clara a respeito da suficiência da palavra de Deus. Então eu prefiro continuar aqui com a Bíblia, prefiro continuar buscando ouvir a voz de Deus através da sua própria palavra, né? Então, nada melhor que ela mesma para dizer como Deus é, né? Por que Deus nos ama, como Deus nos ama, né? Quem nós somos, como esse universo ele funciona. Tem um comentário muito interessante de um autor contemporâneo desses dias atuais sobre provérbios, né? E ele dá um rápido comentário a respeito disso. Ele diz assim: uma visão correta de Deus é necessária para que tenhamos uma visão correta da totalidade da vida e do mundo. Somente à luz de um verdadeiro conhecimento de Deus, nós podemos ter uma verdadeira compreensão da realidade, especialmente a respeito de quem somos, nossas necessidades e o propósito da nossa existência. Então, através da palavra que nós conhecemos a Deus, nós conhecemos os propósitos que nós temos, né, o propósito da nossa existência, né? Mas voltando para esse segundo ponto, é através dele que nós conhecemos a Deus, através dessa comunhão, de entender através da Escritura, através da oração, cultivar esse relacionamento com Deus é o que vai ajudar a gente a compreender o que está acontecendo nesse mundo, por que a gente passa por aflições, né? Será que de alguma forma, por ser cristão, por confessar a Cristo, por ser uma pessoa, entre aspas, crente, né, eu estou livre de dificuldades, né? A Bíblia é clara, no mundo nós teremos aflições, no mundo nós teremos dificuldades, a própria Bíblia vai dizer isso. Então, através delas que nós entendemos os propósitos que Deus tem para a nossa vida, os propósitos que Deus tem para o mundo e o quanto Ele nos ama, né? É como um relacionamento entre um marido e uma mulher, né? Conforme vai passando o tempo, eles ainda vão se conhecendo, tem 20 anos juntos, tem 25, 30 anos juntos, mas a cada dia eles aprendem algo novo, a cada dia eles estão se conhecendo cada vez mais. E o terceiro ponto é anunciando a palavra à nossa família, né? Quando nós edificamos a nossa casa aos pés de Cristo, quando nós ensinamos nossos filhos princípios da palavra, quando nós ensinamos, né, nossas esposas, eu não sou casado ainda, mas quando o marido ele edifica a sua esposa através da palavra, ele coloca a sua família, né, em oração, quando a mãe bota os filhos em oração, os filhos falam com Deus, eles cultivam esse relacionamento, a casa é edificada, né? Então nós devemos anunciar para essas pessoas que estão à nossa volta, não só para os nossos familiares, mas também para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, né? Mostrar que eles precisam edificar a casa deles sobre a rocha que é Cristo. Somente através dela nós temos a compreensão do que tem acontecido no mundo, e aí eu acredito que a Bíblia ela tem todas as respostas, os esclarecimentos a respeito do que nós estamos fazendo na Terra, do que tem acontecido nessa Terra, do que Deus tem para cada pessoa, para cada indivíduo. E é através dela que nós temos clareza e compreensão de quem nós somos, de quem Deus é e de tudo o que é a vontade de Deus. E o quarto ponto, e não menos importante, pelo contrário, talvez esse seja o mais importante, porque se a gente estudar a palavra, se a gente, mesmo se a gente orar, buscar conhecer, anunciar essa palavra, né, e não tiver a confiança, né, de que essa palavra é verdadeira, de orar sabendo que Deus está nos ouvindo, de falar desse evangelho e ter a certeza que ele é verdadeiro, ter a certeza e crer de fato nisso, né? Nada dessas coisas seria relevante se a gente não confiar em Deus, se a gente não amar a Deus. E esse quarto ponto, confiando em Deus, talvez seja o mais importante, talvez ele é o mais importante para que a gente entenda isso, né? Confiar em Deus, saber
que todas as coisas que estão acontecendo, todas as aflições que a gente passa, todos esses momentos difíceis, todo esse aperreio todo tem um propósito. Deus ele está trabalhando na vida da igreja, Deus ele está trabalhando para que outras pessoas conheçam ao amor dele. Eu vejo muito o que Deus tem feito nesse momento. Ele tem demonstrado a misericórdia dele, ele tem mostrado que o mundo ele é carente, ele necessita de Deus. O mundo ele é dependente, ele precisa depender de Deus, porque se não for pelas mãos de Deus, o ser humano ele está perdido. Se não for pelas misericórdias de Deus, o ser humano ele já deveria estar, né, consumido, ele já devia ter se perdido totalmente. Mas Deus ele tem a sua misericórdia, Deus ele tem a sua própria justiça. Deus é amor, sim, mas ele também tem demonstrado que é um Deus justo, né? E nós devemos confessar, nós devemos entender e confiar que somente Ele pode trazer o consolo, pode trazer a segurança nos momentos em que a gente perder pessoas da nossa família, nos momentos em que a gente estiver com o nosso corpo abatido, com a nossa alma abatida, com o nosso psicológico, com talvez alguma doença física, né? Essa confiança, entender essas coisas, né? Esses pontos que eu citei aqui, não como coisas divididas, mas todas elas como uma coisa só, é muito importante para que a gente continue firmado na rocha, continue vivendo uma vida firme diante de Deus, firme nessa rocha, né? E nada dessas coisas é possível, nenhuma dessas coisas seria possível ao ser humano se não fosse pela graça de Deus, se não fosse pelo poder de Deus. Todas essas coisas, o entendimento de quem Ele é, a compreensão, esse desejo de buscá-lo, esse desejo de anunciá-lo. É claro que nós temos que fazer um esforço para buscá-lo todos os dias, mas nós devemos ser totalmente dependentes de Deus, nós devemos totalmente entender que esse poder, essa palavra de conversão, aquilo que vai mudar o coração de alguém, aquilo que vai trazer paz ao nosso coração, vem totalmente dele. Não são coisas que vêm do nosso próprio esforço, do nosso próprio nossa própria aptidão mental. Não é porque a gente tem condições ou a gente tem superpoderes, mas é porque Deus, através do seu Espírito Santo, através da sua palavra, através daquilo que Ele é, da sua grandeza, dos seus atributos, é Ele quem faz isso no ser humano, é Ele que traz a mudança para o ser humano, é Ele que vai cuidar para que nesses dias difíceis a gente entenda o amor dEle, entenda os propósitos dEle, entenda que Deus ele está sendo glorificado da mesma forma de que se não houvesse esse vírus, se não houvesse alguma dificuldade, alguma doença, Deus é glorificado em todas as coisas, Deus é glorificado de todas as formas, né? Tudo acontece para a glória e honra do nosso Deus. Meus irmãos, que a gente possa entender essa mensagem, que essa palavra possa sempre falar ao seu coração, ela possa sempre trazer mudança, que a gente não possa ser somente ouvintes dessas coisas, mas também praticantes, que nós possamos cultivar esse relacionamento com Deus, cultivar essa vida de oração, de comunhão com Ele, essa vida de proclamar essa verdade que nós vivemos, essa alegria que nós vivemos, que é ter Jesus em nossas vidas, porque assim nós estaremos firmados na rocha e com certeza quando esses dias difíceis vier, a gente vai ter a plena certeza de que Deus é conosco. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe e até a próxima. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu.
nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida